Você já parou para pensar que talvez Deus esteja tentando te mostrar o caminho, mas você ainda não fez a sua parte? A maioria das pessoas ora, pede, implora, clama por respostas. Mas poucas fazem aquilo que realmente ativa a resposta divina. A decisão tomada cedo. Rio ensinava que toda grande realização começa com um propósito definido. E o que quase ninguém percebe é que esse propósito não é apenas um desejo humano. Ele é um alinhamento espiritual. Quando você decide cedo, você envia um sinal claro ao universo. Estou pronto. Deus não revela o caminho completo de uma só vez. Ele revela o próximo passo. E esse passo só aparece quando você age antes de ter todas as garantias. Neste vídeo, você vai entender o que fazer logo cedo, porque isso desbloqueia orientação divina. E como esse princípio mudou o destino de pessoas comuns, que decidiram agir antes que fosse confortável. Fique até o final, porque o último bloco contém um ensinamento que Rio dizia ser conhecido apenas por quem realmente próspera. Quando Deus espera a decisão para guiar os que decidem andar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Salmos 37, versículo 5. Primeiro você entrega, decisão. Depois a ação divina acontece. Existe um momento invisível na vida de toda pessoa, em que Deus já está pronto para agir, mas ele aguarda uma única coisa: a sua decisão consciente. A maioria das pessoas acredita que primeiro vem o sinal, depois a ação. Mas Napoleão Hill ensinava exatamente o oposto. Primeiro a decisão, depois a confirmação. Deus não se move por desespero, lágrimas ou promessas vazias. Ele se move quando há clareza, compromisso e ação. Quando você decide cedo, você assume responsabilidade pelo próprio destino. E isso ativa forças que estavam adormecidas. Qual é o erro que bloqueia a orientação divina? O maior erro das pessoas não é errar, é esperar demais. Esperar o sinal perfeito, o momento ideal, a confirmação absoluta. Mas Deus não opera no campo da certeza. Ele opera no campo da fé. Hill afirmava que a fé é um estado mental, que pode ser induzido pela repetição de pensamentos positivos. Porém, existe um detalhe oculto. A fé só se fortalece quando você age. Quem espera demais envia uma mensagem silenciosa ao universo: eu não confio. E quando não há confiança, não há direção. A verdade é dura, mas libertadora. Deus não guia quem está parado. Ele guia quem caminha, mesmo sem enxergar toda a estrada. É por isso que tantas pessoas espirituais continuam perdidas. Elas oram, mas não decidem. Por que tantas orações não são respondidas? Isso pode soar duro, mas é libertador. Muitas orações não são respondidas porque não vêm acompanhadas de atitude. Orar sem decidir é como pedir direção sem sair do lugar. Hill afirmava que a fé sem ação é apenas desejo emocional. Deus não entrega caminhos para curiosos. Ele revela caminhos para comprometidos. Quando você age cedo, você demonstra confiança. E confiança é o que libera a resposta. Faça isso logo cedo e veja a diferença. O que exatamente você precisa fazer logo cedo? Você precisa definir um propósito claro, mesmo que ele ainda não esteja perfeito. Hill ensinava que a clareza precede o poder. Quando você define um objetivo cedo, logo ao acordar, logo ao iniciar um projeto, logo ao entrar em uma nova fase, você cria foco. E foco é a linguagem que Deus entende. Não é sobre saber como tudo vai acontecer. É sobre saber para onde você está indo. O caminho se revela depois da decisão, nunca antes. Toda vez que você adia a decisão, você adia a revelação. A decisão cedo muda a energia interna e ativa a direção certa. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas.
Provérbios 3, versículo 6. Por que funciona? Mostra que reconhecer Deus não é passivo. É caminhar com consciência e decisão. E então a direção vem. Decidir cedo não é pressa. É alinhamento. É dizer, mesmo sem todas as respostas, eu sigo. Nesse momento, algo poderoso acontece dentro de você. A mente para de buscar desculpas e começa a buscar soluções. Hill chamava isso de transmutação mental. Você muda o estado interno. E o externo começa a se reorganizar. Qual a lei invisível da direção? Existe uma lei invisível que rege a prosperidade. Direção precede provisão. Deus não abastece quem não escolheu um destino. Hill chamava isso de mastermind universal. Uma inteligência superior que responde à clareza de intenção. Quando você decide cedo, algo muda internamente. Sua mente entra em sintonia com soluções. Pessoas, ideias e oportunidades que antes estavam invisíveis. Não é mágica, é alinhamento. E esse alinhamento só acontece quando você para de negociar com o medo. Deus mostra o caminho em partes passo a passo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Deus não ilumina o caminho inteiro, apenas o próximo passo. Exatamente como o roteiro ensina. Porque se revelasse, você não cresceria. Ele revela o próximo passo. E só mostra esse passo para quem já decidiu andar. A Bíblia chama isso de fé. Hill chamou de persistência inteligente. O nome muda. O princípio é o mesmo. Você já pensou em usar o medo como porta de entrada? O medo não é um sinal para parar. É um sinal de que você está perto do crescimento. Hill dizia que todo medo nasce da indecisão. Quando você decide cedo, o medo perde força. E quando o medo perde força, a intuição ganha voz. Muitos chamam isso de voz de Deus. Outros chamam de insight. O nome não importa. O que importa é que ela só fala com quem age. Evite a armadilha do quando eu estiver pronto. Quem confia recebe direção. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. Quando eu estiver pronto, eu começo. Essa frase destruiu mais destinos do que o fracasso. Ninguém começa pronto. Hill entrevistou centenas de milionários e descobriu algo em comum. Todos começaram antes de se sentirem preparados. Eles decidiram cedo. E aprenderam no caminho. Porque funciona. Combate diretamente a procrastinação espiritual e o excesso de racionalização. Porque Deus não explica tudo. E porque a fé sem ação não funciona. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2, versículo 17. Porque este princípio funciona. Porque conecta perfeitamente com Napoleão Hill e com a ideia central do vídeo. Ação é fé em movimento. Se Deus explicasse tudo antes, não seria fé. Seria controle. E o controle é o oposto da confiança. Hill afirmava que o sucesso exige um salto no escuro. Um salto consciente. Não impulsivo. Você dá o primeiro passo. O chão aparece depois. Sempre foi assim com todos que prosperaram de verdade. Qual é a linguagem que Deus entende? Deus não responde palavras bonitas. Ele responde movimento. A ação é uma oração silenciosa. Cada passo que você dá na direção certa é uma declaração espiritual. Eu confio. E quando a confiança, a direção, o passo vem antes da segurança. Porque andamos por fé, e não por vista. 2 Coríntios 5, versículo 7. E por que funciona? Sustenta biblicamente o princípio de agir sem garantias visíveis. Exatamente como ensinado por Hill. Qual o poder que amanhã tem? Existe um motivo espiritual e mental para se decidir cedo. Logo pela manhã. A mente ainda não está poluída por dúvidas externas. Hill recomendava afirmações matinais justamente por isso. Quando você começa o dia com uma decisão clara,
Você orienta o fluxo do dia inteiro. E o dia começa a cooperar com você. Tem um poder espiritual na manhã. As primeiras horas do dia carregam um poder invisível. Hill recomendava que decisões importantes fossem reforçadas logo cedo, quando a mente ainda não foi contaminada pelo medo coletivo. Decidir cedo pela manhã é alinhar mente, espírito e propósito. É por isso que pessoas bem-sucedidas protegem suas manhãs. Porque a manhã tem poder espiritual. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e ficarei esperando. Salmos 5 versículo 3. Se este conteúdo fez sentido, curta o vídeo e compartilhe. Se inscreva no canal. Aqui o objetivo é claro. Clareza mental, organização e sucesso consciente. Quem Deus guia mais rápido? Deus age quando você se move. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, versículo 9. Deus guia mais rápido quem decide cedo. Assume responsabilidade. Age mesmo com medo. Confia mais na ação do que na explicação. Essas pessoas não são perfeitas, mas são comprometidas. E compromisso é um idioma espiritual. Por que funciona? Mostra que planejar é humano. Dirigir é divino. Mas o movimento começa com o homem. Quem recebe direção mais rápido? Deus não guia os mais inteligentes, nem os mais talentosos. Ele guia os mais dispostos. Dispostos a agir. Dispostos a errar. Dispostos a continuar. Essas pessoas não pedem garantias, elas criam resultados. O teste final é o teste do silêncio. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40 versículo 1. Haverá um momento em que nada fará sentido. Esse é o teste. Hill dizia que o sucesso muitas vezes chega logo após a maior prova de persistência. Se você decidir cedo e permanecer firme, o caminho se abrirá de formas inesperadas. O momento em que tudo parece silêncio. Haverá dias em que você vai decidir cedo, e mesmo assim, tudo parecerá silencioso. Esse é o teste da fé. Hill dizia que muitos desistem um passo antes da vitória. O silêncio não é abandono. É preparação. E por que funciona? Traz conforto, profundidade emocional e reforça a persistência ensinada por Hill. A decisão que muda tudo, a decisão final. Escolhei hoje a quem servireis. Josué 24 versículo 15. Agora a pergunta final. O que você vai decidir hoje, não amanhã. Não quando estiver pronto. Hoje. Faça isso logo cedo. E Deus te mostrará o caminho. Não o caminho inteiro, mas o próximo passo. E isso é tudo o que você precisa. Agora, deixe-me ser direto com você. Deus já sabe o que você quer. A pergunta é: você já decidiu de verdade? Não espere sentir segurança. A segurança nasce depois do passo. Faça isso logo cedo, e o caminho se revelará, passo a passo, como sempre foi. Se você ficou até aqui, curta este vídeo. Nos vemos no próximo nível.